Boa tarde a todas, a todos. Hoje vamos ler o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o Evangelho do próximo domingo. É o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículos 39 a 45, onde Jesus traz a parábola do cisco e da trave. Na última semana vimos o ensinamento de Jesus sobre o amor aos inimigos, que era uma novidade não prevista no judaísmo. E agora Jesus põe os seus discípulos de sobreaviso contra os riscos sempre presentes em todas as comunidades da pretensão dos discípulos de querer ser guias e mestres dos outros. No versículo 39, ele faz uma pergunta: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Jesus cita aqui um conhecido provérbio popular que era uma expressão da sabedoria do povo, como uma advertência para aqueles na comunidade que queriam ser guias para os outros. E Jesus diz que não só eles são cegos, mas os que os seguem acabam fora do caminho. Ele se referia aos fariseus. No tempo de Jesus, eram aqueles que se consideravam os líderes do povo. E sua influência era enorme pelo seu comportamento e também pela observância de todos os 613 preceitos da lei. Então, eles queriam ter o título honorário de guias. Pois bem, Jesus declara que esse comportamento não só não os aproxima de Deus e os afasta, mas também afasta aqueles que seguem seus passos. Por isso, Jesus convida a multidão a se distanciar desses líderes espirituais que são perigosos. No versículo 40, ele afirma: um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. O mestre autêntico transmite todo o seu conhecimento ao discípulo para que ele possa crescer, alcançá-lo e até superá-lo, libertar-se dele. Há um caminho de formação que Jesus não entende como um caminho do culto, da lei, do conhecimento, mas é um caminho a ser feito de assimilação a partir da figura do mestre. O discípulo deve assemelhar-se a ele, tornando-se capaz de um amor generoso como o do Pai, amor que, como vimos na semana passada, tem um sabor materno. Então Jesus convida o discípulo a crescer, a tornar-se independente, a realizar-se como pessoa, até não precisar mais de um mestre, porque é o Espírito que o guia. No versículo seguinte, ele apresenta outra pergunta: por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Pela primeira vez aparece o termo irmão e é repetido 4 vezes. Isso porque o evangelista quer dizer que é um discurso que diz respeito à comunidade dos discípulos. Jesus quer desencorajá-los da alegação puramente farisaica de querer corrigir e melhorar o comportamento dos outros. Ao contrário, convida a corrigir o próprio comportamento. De fato, o que distingue a relação entre irmãos é uma relação entre iguais. O irmão não pode se gabar de tal superioridade sobre outro irmão a ponto de querer julgar. Portanto, Jesus continua de maneira bastante irônica: como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Então Jesus convida, mas é só aparentemente, porque depois desencoraja isso, a tirar primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mas quando uma pessoa consegue tirar a trave que está cravada no seu próprio olho, desaparece nela totalmente o desejo de ir procurar os ciscos dos olhos de seus irmãos. Então, cuidado, Jesus não está dando aqui as normas para a correção fraterna, mas nos convida a não julgar os comportamentos dos outros, e, em vez disso, pensar em rever o nosso. Mas vamos nos perguntar o seguinte: como é possível não ver uma trave que está no próprio olho? Na realidade, é importante entender que a trave não é um corpo estranho que de repente aparece no teu olho. É como uma espécie de excrescência interior que lenta, mas progressivamente cresce no interior de indivíduos arrogantes que acreditam sempre ter a certeza ou a verdade.
Geralmente eles se absolvem, justificam seu comportamento e por isso se consideram capazes de julgar os outros sem nunca considerar atenuantes ou justificativas. Portanto, não é algo que vem de fora, mas que cresce lentamente por dentro e você não percebe até que sua visão esteja deformada. E continua Jesus: não há árvore boa que dê fruto mau. Aqui mal deve ser traduzido como pútrido. Então não se trata de uma questão moral, é uma questão de vida ou não vida. Não há árvore boa que dê fruto mau e nem árvore má que dê fruto bom. Então, Jesus não usa aqui categorias morais, mas existenciais. Não se trata de um comportamento, mas da orientação da própria vida. Todo o ensinamento de Jesus visa promover o que é vida, o que é vivo, vital, vivificante. Jesus não reprime a vida, mas a conduz à sua plena maturidade e florescimento. E aqui também Jesus, mesmo falando de coisas tão sublimes, usa imagens que todos podem entender. De fato, ele diz: uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, não se vindimam uvas de sarças. Jesus fala de uvas e figos porque eram os frutos mais preciosos da Palestina, então todo mundo conhecia esses frutos. Depois ele faz outra comparação. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Lembremos-nos que na cultura judaica o coração não é a sede dos sentimentos, do afeto, como é para nós, mas é o mesmo que a mente, a consciência. Então este coração, esta mente precisa ser nutrida. E se ela for nutrida por coisas boas, bons pensamentos, boas palavras, ela será capaz de expressar o belo e o bom. Mas se ela for nutrida por coisas negativas, ela só expressará coisas negativas, tóxicas, violentas, superficiais. Por isso é importante saber do que nos nutrimos. No dia a dia temos que fazer uma seleção entre o que é bonito e o que é feio, bom ou ruim. E aqui terminaria a liturgia de hoje. Mas o Frei Maggi acrescenta o comentário dos 3 versículos seguintes, de 46 e 48, muito importantes. O versículo 46 é aquele que diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? O reconhecimento de Jesus como Senhor na própria vida deve-se então manifestar-se em escolhas existenciais concretas. Jesus adverte contra uma adesão formalmente correta de quem diz Senhor, Senhor, uma adesão aparentemente ortodoxa, mas que se revela inconsistente na orientação da própria vida. As palavras devem ser a expressão do comportamento de alguém. Caso contrário, são apenas um som vazio e, portanto, ineficazes. E Jesus traz um exemplo fundamental. No versículo 47, ele diz: se alguém vem a mim, portanto, temos que seguir Jesus, e escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se a um homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou, lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pode abalar, porque estava bem construída. Essa passagem é fundamental, porque na vida nos encontramos vivendo situações difíceis e nos perguntamos onde está o Senhor, o que o Senhor faz. A adesão a Jesus e a sua mensagem não podem nem conseguem evitar os acontecimentos difíceis, dolorosos, dramáticos que se encontram na vida, mas dão a capacidade e a força para vivê-los, enfrentá-los e, se possível, superá-los. O Pai não pode mudar as situações dolorosas que encontramos, mas oferece-nos a sua força e o seu poder. Então a adversidade não só não nos enfraquece, como nos fortalece. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 e 37, Paulo faz uma lista de todos os infortúnios que podem acontecer.
E no final ele não reclama, mas diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Portanto, temos essa certeza. Se houver fidelidade à mensagem de Jesus e à sua palavra, as adversidades que encontramos na vida não podem nos destruir, mas nós permaneceremos firmes. Em vez disso, existe, porém, a possibilidade negativa. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não colocam em prática as palavras de Jesus. Então ele diz: é semelhante a um homem que construiu sua casa ao rés do chão sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. Jesus adverte sobre as consequências de ouvir sua palavra e não se traduzir em comportamento concreto. E assim, quando a adversidade vem, a pessoa não tem a força para enfrentá-la. Aqui fica claro que a culpa da destruição da casa não é a inundação do rio, que pode acontecer, mas a casa construída sem alicerces. Portanto, o convite de Jesus é muito claro: coloque minha mensagem em prática e você verá com quanta força enfrentará as adversidades da vida. Agradeço então a atenção de todas, de todos, e até semana que vem.